Você já imaginou o que aconteceria se alguém tomasse uma decisão capaz de mudar o destino de uma nação inteira? E se essa decisão fosse baseada em algo simples, mas profundamente poderoso, ouvir o outro, entender as diferenças e unir o que estava partido? Hoje você vai conhecer a história de uma escolha radical que não apenas desafiou as expectativas, mas que reescreveu a história de um país. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser o catalisador para uma transformação que você nunca imaginou ser possível. Vamos juntos descobrir como uma única ação pode criar uma mudança global, e como talvez você também tenha o poder de mudar tudo ao seu redor. Fique comigo, porque o melhor está apenas começando. Essa conclusão inicial é projetada para gerar curiosidade, atrair o espectador e prepará-lo para a jornada que está prestes a começar. Ela cria uma expectativa forte, sugerindo que a história não é apenas sobre o passado, mas sobre o impacto potencial no presente e no futuro. O relógio marcava 19 horas quando os noticiários interromperam a programação regular. O país estava à beira do colapso. As ruas de grandes cidades eram tomadas por multidões de rostos furiosos, cada um com uma bandeira, uma causa ou um grito preso na garganta. Não havia um consenso, apenas caos. De um lado, clamores por justiça e igualdade, do outro, um apelo por ordem e tradição. No meio disso, uma liderança que parecia estar perdendo a confiança de todos. Em sua sala, iluminada apenas pela luz amarelada de um abajur, o protagonista observava o cenário pela janela. A capital, que outrora era símbolo de esperança e progresso, agora se fragmentava em gritos de desespero. Ele sabia que algo precisava ser feito, e rápido. Mas qual caminho tomar? As opções à mesa eram muitas, e todas pareciam impossíveis. Era como se cada decisão tivesse o potencial de agravar ainda mais o caos. Os assessores vinham e iam, trazendo relatórios, dados e sugestões que mais confundiam do que ajudavam. Enquanto isso, do lado de fora, a mídia não poupava críticas. Onde está o líder que prometeu unir o país? As manchetes ecoavam como dardos em sua consciência. A pressão era esmagadora, mas ele sabia que não poderia se deixar paralisar. Ainda assim, ele se perguntava, seria possível unir um país tão dividido? Por mais que buscasse uma solução clara, sentia-se preso em um ciclo interminável de dúvidas. Enquanto observava o crepúsculo desaparecer no horizonte, ele percebeu que a noite que se aproximava não seria apenas literal, mas também simbólica. A escuridão representava os desafios à frente, desafios que, de alguma forma, ele precisava superar. E com isso, uma fagulha de determinação surgiu. Era a hora de buscar respostas. A sala de reuniões estava cheia. Políticos, conselheiros e especialistas falavam todos ao mesmo tempo, criando um turbilhão de vozes que mais confundia do que esclarecia. Sobre a mesa, mapas, relatórios e propostas se acumulavam como evidências de um problema sem solução. O protagonista sentou-se na cabeceira, em silêncio. Ele sabia que sua próxima decisão seria histórica, mas, diante de tantas opiniões contraditórias, o peso da responsabilidade parecia insuportável. As divisões eram evidentes até mesmo dentro daquele espaço. Alguns defendiam medidas drásticas para restaurar a ordem, enquanto outros insistiam na necessidade de dialogar com as vozes nas ruas. Mas em ambos os lados havia um denominador comum: ninguém parecia acreditar que a unidade ainda era possível. Eles não entendem, pensou o líder. Isso não é apenas sobre política. É sobre pessoas. Sobre o que as mantém conectadas a um propósito maior. No entanto, ele não podia ignorar os riscos. Um passo em falso e o caos poderia se transformar em algo muito pior. As ameaças de colapso econômico, revoltas armadas e isolamento internacional estavam cada vez mais próximas de se tornarem realidade. Ele sentia o olhar fixo de todos na sala, esperando uma resposta, a solução que ele ainda não tinha. Para piorar, surgiram rumores de que facções extremistas estavam se aproveitando da crise para fomentar ainda mais divisão. O tempo era curto, e ele precisava decidir. Mas como encontrar o equilíbrio entre agir rapidamente e tomar a decisão certa? Com um gesto firme, ele encerrou a reunião. Precisava de silêncio e clareza para buscar a resposta. Enquanto todos saíam, ele permaneceu encarando os documentos sobre a mesa. Em meio à confusão, uma ideia começava a tomar forma. A busca pela solução estava apenas começando. A noite era fria e silenciosa quando ele decidiu sair do palácio. Precisava de distância de tudo, dos conselheiros, da pressão da mídia e até de seus próprios medos. Caminhou pelas ruas da cidade, disfarçado em roupas simples, como mais um cidadão comum.
Ele queria sentir o que o povo estava vivendo, ouvir suas histórias, suas dores e, quem sabe, encontrar algum fio de esperança entre as vozes fragmentadas. A primeira parada foi em um bairro operário, onde encontrou uma família sentada ao redor de uma fogueira improvisada. Apesar da situação precária, havia algo de acolhedor naquele momento. O pai falava sobre a importância de se manterem unidos, mesmo diante das dificuldades. A divisão só nos enfraquece, ele dizia com o olhar fixo nos filhos. Essa frase ficou ecoando na mente do líder. Mais tarde, ele seguiu até uma praça onde manifestantes acampavam. No centro, uma jovem falava com fervor sobre a necessidade de justiça e igualdade. Seu discurso era sincero e cheio de paixão, mas ao mesmo tempo mostrava um cansaço evidente. Quando ele a abordou, disfarçado como ouvinte, ela compartilhou algo que o marcou profundamente. Nós só queremos ser ouvidos. Não somos inimigos, somos parte desta nação. Esses encontros o fizeram perceber que por trás de todas as bandeiras e gritos, havia um desejo comum, ser parte de algo maior, algo que os unisse. Não era sobre políticas ou estratégias, mas sobre restabelecer a confiança perdida. Ele começou a entender que sua decisão precisaria ir além das soluções óbvias. De volta ao palácio, ele refletiu sobre tudo o que havia visto e ouvido. Era claro que a resposta não viria de relatórios ou discursos técnicos. Precisava ser algo que tocasse as pessoas em seu núcleo mais profundo, algo que transcendesse a política e lembrasse a todos do que realmente importava. Enquanto olhava para o amanhecer pela janela, a ideia que havia começado a germinar em sua mente agora ganhava forma. Seria arriscado, inédito e talvez até incompreendido por muitos. Mas era sua única chance. Ele sabia que estava pronto para agir. O auditório estava lotado. Jornalistas políticos, líderes comunitários e cidadãos comuns enchiam cada espaço disponível, enquanto milhões aguardavam ansiosamente a transmissão ao vivo. Era o momento que definiria o futuro da nação. O protagonista, agora sereno mas claramente carregado pelo peso de suas responsabilidades, entrou no palco. O silêncio foi instantâneo. Ele respirou fundo antes de falar. As primeiras palavras não foram sobre política, mas sobre humanidade. Ele começou relembrando os fundamentos da nação. Construímos isso juntos, não separados. Somos fortes porque temos diferenças, mas somos mais fortes ainda quando escolhemos enxergar o outro como parte de um mesmo propósito. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Então, ele revelou sua decisão, uma iniciativa jamais tentada antes. Não seria um decreto autoritário, nem uma negociação de bastidores. Ele propôs um evento nacional, um dia inteiro dedicado à reconciliação e ao diálogo. Chamou-o de o Dia da Unidade. Nesse dia, todas as atividades seriam suspensas, escolas, empresas e até o governo. Em vez disso, seriam organizados encontros em comunidades locais, onde cidadãos de diferentes perspectivas se reuniriam para ouvir uns aos outros. Sem debates políticos, sem bandeiras, apenas histórias e vivências. A ideia era radical, inesperada, mas profundamente simbólica. Ele acreditava que a solução não estava em medidas políticas tradicionais, mas em restaurar a conexão entre as pessoas. Antes de sermos um governo, somos um povo. E um povo unido é capaz de superar qualquer crise. O discurso foi recebido com uma mistura de choque, aplausos tímidos e olhares desconfiados. Muitos na plateia não sabiam o que pensar. Alguns criticavam a proposta como ingênua, outros temiam que fosse uma perda de tempo em um momento tão crítico. Mas havia algo na forma como ele falava, na autenticidade de suas palavras, que plantava uma semente de esperança. Enquanto a transmissão ao vivo avançava, ele fez um apelo direto às pessoas em suas casas. Eu não posso forçar ninguém a participar, mas posso convidar todos vocês a fazerem parte dessa mudança. Somos uma nação que precisa lembrar de sua força, de sua essência. Vamos ouvir uns aos outros novamente. A sala ficou em silêncio após o discurso. Pela primeira vez em meses, a divisão não parecia tão imutável. Havia algo naquele gesto, uma combinação de vulnerabilidade e coragem, que começou a desarmar até os corações mais endurecidos. Era um risco imenso, mas ele estava disposto a enfrentá-lo. E assim o Dia da Unidade começou a tomar forma, trazendo com ele uma promessa de algo que muitos haviam esquecido, a esperança de que o impossível podia, sim, se tornar realidade. Quando o tão esperado Dia da Unidade chegou, ninguém sabia ao certo o que esperar. Em algumas cidades, as ruas estavam tomadas por grupos hesitantes, reunidos em praças e salões comunitários. Em outras, o ceticismo era evidente, lojas permaneciam abertas e poucos aderiam à proposta. No entanto, nos lugares onde as pessoas decidiram participar, algo extraordinário começou a acontecer.
Uma mãe que havia perdido o filho em protestos violentos contou sua história para policiais que estavam presentes. Seus olhos, carregados de dor, se encontraram com os deles, que carregavam o peso da culpa coletiva. Naquele momento, as barreiras entre os lados se desfizeram, e um diálogo verdadeiro começou. Em outro canto do país, trabalhadores e empresários, normalmente em lados opostos de greves e negociações, encontraram uma linguagem comum para falar sobre os desafios que compartilhavam. As redes sociais, que antes eram dominadas por discursos de ódio e divisões, começaram a registrar relatos inesperados. Vídeos de abraços, lágrimas e reconciliações tomaram conta dos feeds. Um homem escreveu: "Hoje ouvi alguém que pensava diferente de mim. E pela primeira vez não senti raiva, mas compreensão." Ainda assim, o sucesso não foi uniforme. Havia lugares onde o rancor prevalecia, e encontros terminavam em discussões acaloradas. Mas até nesses casos, o simples fato de estar presente e ouvir parecia plantar uma semente de mudança. Pela primeira vez, muitos percebiam que o outro lado não era um inimigo, mas alguém igualmente humano, com medos e sonhos similares. Para o protagonista, aquele dia foi um turbilhão de emoções. Ele passou a jornada viajando entre comunidades, testemunhando os encontros e sentindo, de forma palpável, a força transformadora que sua decisão havia desencadeado. Apesar das críticas iniciais e da descrença generalizada, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Quando a noite caiu, a nação parecia diferente. Não era uma transformação completa, mas uma pequena chama que começava a iluminar a escuridão. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas também sabia que o impossível havia sido alcançado. As pessoas estavam conversando novamente. Os dias que se seguiram ao Dia da Unidade foram marcados por uma mistura de incerteza e esperança. Embora muitos ainda questionassem a eficácia do evento, era inegável que algo havia mudado. A divisão que parecia irreversível começou a dar lugar a um esforço coletivo para encontrar soluções reais. O protagonista, observando os desdobramentos, sentia que sua decisão havia plantado a base para algo maior do que ele poderia imaginar. Os relatos começaram a chegar de todas as partes do país. Em uma pequena cidade no interior, antigos rivais políticos decidiram colaborar em um projeto de revitalização urbana. Em uma grande metrópole, líderes religiosos de diferentes crenças organizaram um encontro interreligioso para promover o diálogo entre suas comunidades. A ideia de ouvir o outro, que parecia tão distante da realidade, começou a ganhar força. No entanto, o caminho para a verdadeira reconciliação estava longe de ser fácil. Havia críticas vindas de todos os lados. Algumas vozes mais radicais acusavam o Dia da Unidade de ser uma distração dos problemas reais. Outros temiam que o gesto fosse apenas simbólico, incapaz de trazer mudanças concretas. Mas o protagonista sabia que não podia esperar unanimidade. Ele entendia que a mudança era um processo lento e doloroso, mas acreditava que a semente plantada naquele dia precisava ser cultivada. Ele convocou um novo discurso para falar à nação, reconhecendo tanto os desafios quanto os progressos. Não podemos consertar tudo de uma vez, mas demos o primeiro passo. Agora cabe a cada um de nós continuar caminhando juntos. Suas palavras não eram triunfalistas, mas refletiam uma esperança firme e resiliente. Ao mesmo tempo, ele começou a trabalhar em medidas práticas para sustentar o movimento iniciado. Criou um Conselho Nacional composto por representantes de todas as regiões, culturas e ideologias, com o objetivo de garantir que as vozes do povo continuassem sendo ouvidas. Também incentivou iniciativas locais para manter o espírito de diálogo vivo, oferecendo suporte financeiro e logístico para projetos comunitários. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. A nação começou a registrar sinais de recuperação. As tensões nas ruas diminuíram, a economia, antes em declínio, mostrava sinais de estabilização, e até os índices de confiança na liderança começaram a melhorar. O protagonista sabia que o trabalho estava longe de terminado. Mas ao olhar para o que havia sido alcançado, sentiu uma profunda gratidão. Ele havia apostado tudo em uma ideia ousada, e contra todas as probabilidades, ela havia começado a transformar a realidade. Naquele momento, ele compreendeu que uma decisão corajosa, baseada em empatia e determinação, pode realmente mudar tudo. Agora que você viu o poder de uma decisão capaz de transformar uma nação, imagine o impacto que pequenas escolhas podem ter no seu próprio caminho. O que você aprendeu hoje não é apenas sobre política ou grandes feitos, mas sobre como a união e a empatia podem nos impulsionar para um futuro melhor. A mudança começa com um passo, e talvez o primeiro passo seja o que você decidir fazer a partir de agora. Não se esqueça, tudo pode mudar.
e a sua história ainda está por ser escrita. Então, se você quer continuar sendo inspirado, se você quer ver mais histórias que mostram o poder da transformação, inscreva-se agora no canal. Curta o vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Juntos, podemos criar um mundo melhor, e eu estou aqui para te mostrar como. Até o próximo vídeo! Essa conclusão final conecta o tema da transformação com a ação pessoal do espectador, reforçando a ideia de que cada um tem o poder de fazer a diferença. A chamada para a ação no YouTube é direta e incentiva o engajamento, mantendo o público conectado ao canal e à mensagem.